Dom Pedro II do Brasil. Este é um período compreendido entre 1831 a 1889, marcado por muitos conflitos e guerras, sendo que o Brasil viria a ser confrontado por movimentos separacionistas que exigiram pulso firme do imperador para que mantivesse a unidade nacional, autoafirmando-se como nação. Mas também foi marcado por realizações em infraestrutura, modernização, cultura e desenvolvimento econômico, o que fez com que o Brasil fosse internacionalmente reconhecido como uma nação jovem, promissora, como um lugar de oportunidades de realizações de sonhos. As regências. Com José Bonifácio sendo nomeado para tutor, Dom Pedro I havia selecionado mais 2 pessoas para cuidar do seu filho, e Maria Carlota sendo a que cuidou dele, dando a primeira educação e carinho, sendo considerada como sua mãe de criação, e Rafael, negro e veterano da Guerra da Cisplatina, que gozava de profunda confiança de Dom Pedro I, pois já fora seu fiel criado. Maria Carlota e Rafael integrariam a família real até os últimos dias de suas vidas. Dom Pedro II nunca possuiu escravos, mas sim empregados assalariados, e Rafael foi seu protetor, tendo sido alfabetizado pelo próprio Dom Pedro II, foi seu amigo e acompanhante de viagens por toda a vida, sendo que ele morreu pela tristeza aos 98 anos, poucos dias após a destituição do imperador. Recomendo a obra O Negro da Quinta Imperial, de Múcio Teixeira, edição esgotada de 1927. Inicialmente houve a instituição de uma regência provisória, de abril a junho de 1831, escolhendo 3 senadores para organizar a eleição dos integrantes para exercerem a regência trina permanente, que governou até 1835, quando foi escolhido como único regente o padre Diogo Antônio Feijó. Feijó defendia a manutenção da aristocracia no poder e, diante da ocorrência de muitas revoltas, fez com que viesse a renunciar em 1837, sendo substituído pelo presidente da Câmara dos Deputados Araújo Lima, integrante do Partido Conservador e rico proprietário rural nordestino, que governou até 1840. Este foi um período marcado por conturbações como a cabanagem no Pará, de 1835 a 1840, a Sabinada na Bahia, de 1837 a 1838, a Balaiada no Maranhão, de 1838 a 1841 e, principalmente, a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul, 1835 a 1845. A cabanagem foi uma revolta social motivada pela pobreza extrema existente no Pará, já que a região ficará isolada do restante do Brasil, permanecendo negligenciada. O conflito durou mais de 5 anos, sendo a revolta sufocada, levando à morte grande parte da população paraense. A balaiada eclodiu também pela sociedade, com vaqueiros escravos, em busca de melhores condições diante da má gestão do governo local que era escolhido sem a participação popular. Após confrontos com as forças do Império comandadas pelo então coronel Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, as revoltas foram dominadas, sendo posteriormente concedida anistia aos últimos rebeldes. Já a Sabinada teve um caráter separatista, com seus líderes integrantes da elite baiana propondo uma república independente, mas que duraria até a maioridade do imperador. O movimento, no entanto, por não contar com a adesão da elite da população, foi facilmente debelado, com as forças do Império recuperando a cidade de Salvador às custas da morte de 1.800 rebeldes. A Sabinada durou menos de 5 meses, mas a operação militar para a tomada foi de apenas 2 dias, sendo que o comando agiu com extrema violência, com elevado número de mortos. Os líderes foram condenados à prisão perpétua, sendo posteriormente atenuadas. Outros líderes que conseguiram fugir, juntaram-se à Revolução Farroupilha, Guerra dos Farrapos, que viria a ser o maior conflito até então. A Guerra dos Farrapos foi de 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845 e também teve motivação separacionista, com liderança de generais e coronéis, com destaque a Bento Gonçalves da Silva e Antônio de Souza Neto, apoiados pela maçonaria sulista da qual Bento Gonçalves fazia parte, assim como por Giuseppe Garibaldi, revolucionário envolvido em movimentos republicanos e mais tarde libertador da Itália. Contou também com os partidos políticos uruguaios Colorado e Partido Unitários, aliado da Grã-Bretanha, que defendia o governo centralizado nas Províncias Unidas do Rio da Prata, constituindo-se na Argentina, assim como teve a participação da Carbonária, sociedade revolucionária que atuou na Itália, França, Espanha, Portugal, Uruguai e Brasil, cujos alguns integrantes estavam refugiados no sul.
O movimento também visava a abolição da escravatura, o que arregimentou muitos negros. Teve apoio político e econômico da região, que diferente de outras regiões do Brasil, tinha sua economia centrada na produção do couro e do charque, voltada para o mercado interno, mas altamente onerada por tributos. A instabilidade foi deflagrada quando o regente Feijó nomeou para presidente da província Fernandes Braga, um moderado não aceito pelos gaúchos, sendo que no dia 20 de setembro de 1835, os rebeldes se estabeleceram em Porto Alegre, fazendo com que Fernandes Braga fugisse para a vila de Rio Grande, onde instalou o seu governo. Em 25 de setembro Bento Gonçalves expôs por carta enviada ao regente Feijó sobre os motivos da revolta e solicitou a nomeação de um novo presidente, sendo nomeado José de Araújo Ribeiro, o que não foi aceito pelos liberais, levando-o a armar um exército contra os farroupilhas no início de 1836. Bento Gonçalves em 6 de novembro de 1836 proclamou a República Rio-Grandense, Piratini e com a substituição de José de Araújo por Antero Brito em janeiro de 1837, fez com que o conflito se intensificasse em vários confrontos e batalhas, com muitas prisões de vários rebeldes, incluindo Bento Gonçalves que foi mandado para o Forte do Mar, na Bahia. Mas Bento Gonçalves conseguiu fugir, retornando para o Rio Grande do Sul quando em 16 de dezembro de 1837 tomou posse como presidente da República, momento em que os farrapos dominavam toda a província, com exceção a Rio Grande e São José do Norte. O conflito se seguiu com um bloqueio naval para estrangular a economia da nova república, e mais tarde com 3.000 homens atacando por terra e com uma frota de 13 navios, iniciou-se a Batalha Naval de Laguna, vencida pelas forças legalistas, fazendo com que Garibaldi fugisse do Brasil no final de 1839. Mas o conflito ainda se prolongaria por anos, até ser assinado em 1º de março de 1845 o Tratado de Paz do Poncho Verde, mas o resultado era assustador com 47.829 mortes. O amadurecimento do Império. Diante de todo esse quadro de disputas e rebeliões entre facções políticas, decidiu-se por antecipar a emancipação de Dom Pedro II de 18 para 14 anos, o que ocorreu em 23 de julho de 1840, sendo posteriormente coroado em 18 de julho de 1841, pondo fim ao período da regência. A partir desse momento, houve o início da estabilização do governo pelo amadurecimento de Dom Pedro II, de forma que já casado com Teresa Cristina em 1842, alguns anos após já exercia plenamente sua autoridade, com habilidades, disciplina, cautela e sabedoria que lhe deu condições para que viesse enfrentar conflitos, como a questão do tráfico ilegal de escravos, que já havia sido extinto. Ele enfrentou também a revolta praieira em Pernambuco em 1848 tendo durado até 1850, insuflada por nacionalistas e liberais, visando a reforma da Constituição e mais uma vez pretendendo a extinção da monarquia com a implantação da República. O movimento foi debelado com a detenção dos líderes do pertenciam à classe dominante, sendo posteriormente anistiados, destino diferente daqueles da classe inferior que foram utilizados pelos líderes da revolta. Outra crise envolveu o conflito com a Confederação Argentina que consistiu na reunião de províncias na formação da República Argentina, com conflitos com países vizinhos e territórios ao redor do Rio da Prata e da livre navegação de seus afluentes, sendo que Rosas, o ditador argentino apoiava rebeliões dentro do Uruguai e do próprio Brasil. Assim, em 1851, o Brasil, junto com Uruguai e províncias argentinas que se opunham a Rosas, foram levados à Guerra do Prata, que derrotou Rosas em 1852. O sucesso obtido nessas crises fez aumentar o seu prestígio levando o Brasil a ser reconhecido internacionalmente como uma monarquia parlamentarista representativa, ligada a ideais liberais, mas mantendo os valores e as tradições da família e da propriedade, diferentemente de outros monarcas que exerciam posições figurativas ou dos muitos ditadores que se instalaram no poder das repúblicas latino-americanas, conduzindo os assuntos de seus países como déspotas. Como o sistema era parlamentarista, Dom Pedro II não tinha autoridade constitucional para forçar a aceitação de suas iniciativas sem o apoio dos partidos, mas considerando a sua habilidade, capacidade, conhecimento, tolerância, ele exercia o seu poder por meio da cooperação com os políticos eleitos, aliando os interesses econômicos aos do povo, prestigiando aqueles que se destacam pela meritocracia, sem ser leniente com a corrupção. O Brasil, gozando de estabilidade interna, iniciou um período de desenvolvimento com a construção de infraestrutura,
como as primeiras linhas férreas em 1854, a intensificação dos navios a vapor, a introdução de linhas de comunicação pelo telégrafo em 1857. No campo cultural, Dom Pedro II foi exemplar, sendo versado em filosofia e em ciências, dominando astronomia, química, física, geografia, geologia, história, artes, música, pintura, escultura, poesia, assim como em línguas, sendo tradutor dominando o grego, latim, italiano, francês, espanhol, provençal, inglês, alemão, hebraico, árabe, sânscrito, chinês, e naturalmente o tupi. Foi notável pela sua erudição, tendo contato com Nietzsche e mantendo amizade com Victor Hugo, Richard Wagner, Louis Pasteur, Louis Agassiz, John Greenleaf Whittier, Michel Eugène Chevreul, Alexander Graham Bell, Henry Wadsworth Longfellow, Arthur de Gobineau, Frederic Mistral, Alessandro Manzoni, Alexandre Herculano, Camilo Castelo Branco e James Coley Fletcher. Charles Darwin falou dele. O imperador faz tanto pela ciência, que todo sábio é obrigado a demonstrar a ele o mais completo respeito. Ele elevava a educação como o maior bem humano, tendo comentado: se não fosse imperador, gostaria de ser um professor. Não conheço tarefa mais nobre do que direcionar as jovens mentes e preparar os homens de amanhã.